Oi gente, eu sou a enfermeira Ana Paula e no vídeo de hoje eu vim aqui na sede da Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar, a COAP, para entrevistar o Dr. Kit Rola. Dr. Kit Rola é um dos precursores da criação do SAMU Ceará, do SOS Fortaleza, ainda lá em 1992, e hoje ele é meu entrevistado. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser maravilhosa. E para você que não perde nenhum vídeo no nosso canal, não esquece de se inscrever, de ativar o sino das notificações e comentar aqui a importância desse vídeo para a sua formação, para a sua qualificação e o que a gente está fazendo enquanto fator social. Então vem comigo para a gente entrevistar o Dr. Kit Rola aqui na sede da COAP Ceará. É Kit com... Eu estava falando Kit com dois T's. Kit com dois T's. Não, o nome meu nome é Cristiano, né? Cristiano. Kit é apelido. É Cristiano, Walter com W, Moraes com E e Rola com chapéu. Rola com chapéu. É. Tem que ser, e o kit é completo. É completo. Oi gente, eu sou a enfermeira Ana Paula e como eu falei para vocês, hoje a gente tem um entrevistado que é referência no atendimento pré-hospitalar de Fortaleza, que é o Dr. Kit Rola. Hoje ele está nos recebendo aqui na sede da Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar aqui em Fortaleza, a COAP, que para mim é uma grande honra, Dr. Kit, ser recebida pelo senhor aqui. E eu queria falar um pouquinho de quem é o doutor médico Kit Rola. Me fale mais um pouquinho aí sobre o seu perfil, como é que o Dr. Kit se estabeleceu dentro do pré-hospitalar. Uma breve apresentação, doutor. Olá, Ana Paula, o prazer é nosso recebê-la aqui na nossa cooperativa. Sua história de luta aí é brilhante, a gente se inspira muito aí na sua luta na enfermagem, tá? Minha história no pré-hospitalar é interessante. Eu sou ginecologista de formação e lá em 89, 88 na realidade, eu fiz um concurso para o Instituto Dr. Zé Frota. Na realidade era assistência municipal na época, não era nem o frotão, e fiz para clínico. Né? Na época não tinha a especialidade de ginecologia nesse hospital e não tem até hoje. E eu fiz para clínico e fui trabalhar como clínico lá. Eu era ainda residente da maternidade escola. E esse plantão eu detestava, porque os cirurgiões subiam para operar e a gente ficava no atendimento lá, atendendo a noite inteira, era muito pesado, de uma área que eu não gostava muito, então eu estava querendo sair muito de lá. E aí surgiu uma oportunidade quando o Dr. Júlio César Benaforte chegou dos Estados Unidos e resolveu implantar o primeiro serviço de APH em Fortaleza. E à época ele era irmão do secretário de saúde, o Marcos Benaforte, conversou com o irmão, ele prontamente atendeu, achou excelente a ideia. E aí ele foi ao Zé Frota convidar um grupo de médicos para participar desse primeiro serviço. Ele precisava de 10 médicos e juntamente com a corporação do bombeiro ele iria juntar, trazer alguns técnicos dos Estados Unidos para nos treinar, que à época era tudo novidade, a gente não conhecia equipamentos de APH, pranchas, colares, imobilizadores, não tinha aqui no Brasil. E aí, prontamente, eu fui o primeiro a manifestar o desejo de ir trabalhar nesse serviço. Que bacana. Então, começou aí, né? Eu fui para esse serviço, recebemos um treinamento de um mês desses profissionais médicos e paramédicos americanos. E aí eu me encantei pelo APH, fui trabalhar no Corpo de Bombeiros, que é o GSU, primeiro serviço de pré-hospitalar, na realidade, do Ceará, é o Grupamento de Socorro de Urgência do Bombeiro, que foi constituído dessa forma, uma junção de médicos do IJF com a corporação do bombeiro e a gente trabalhava dentro do quartel do bombeiro. Que bacana. Gente, o currículo do Dr. Kit é algo assim extremamente estimulador para quem está iniciando a carreira como médico ou como profissional da saúde. Dr. Kit, ele é médico do SAMU Fortaleza, mestre em farmacologia,
pela UFC, presidente regional da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência e instrutor de cursos de atenção pré-hospitalar, né? Ele é referência aqui. Doutor Kit, mas eu estou aqui curiosa, porque eu fiquei assim um pouquinho constrangida, não sei, fiquei com vergonha de perguntar, é Kit Rola mesmo? Como é que surgiu? É o seu sobrenome mesmo? É uma marca? Como é que funciona esse seu sobrenome? Meu nome é Cristiano, né? Mas meu apelido é Kit, e se você falar Cristiano, ninguém sabe quem é, né? E a família Rola é uma família tradicional ali do Trairi, Itapipoca, aquela região. E segundo meu avô, a família Rola é uma só, não tem mais do que uma família que rola no Ceará, né? E tem muitas brincadeiras, eu desde estudante, né? As pessoas sempre brincam com o nome, tem muitas histórias assim engraçadas ao longo da minha vida, né? Tinha uma médica na maternidade escola que ela gostava muito de brincar, dizia, tua esposa é uma pessoa que deve viver sorrindo, né? Eu disse, por quê, Cláudia? Porque todo mundo tem um, e ela tem um kit, né? Que bacana, brincadeira. E tem muita brincadeira com os alunos dos cursos. Eu hoje dou muita aula e tal, então às vezes tem muitos alunos que gostam de tentar tirar brincadeiras no meio da aula, né? E sempre a gente tem que ter uma saída para não ficar constrangido na sala de aula, né? Então é um nome que chama muita atenção. Vou contar uma outra história engraçada. Eu dou muita aula no Piauí e uma vez eu recebi um documento do Conselho Regional de Medicina do Piauí, perguntando por que eu estava colocando nos meus cartazes. Nessa época a gente fazia muita divulgação de curso por cartazes e utilizando esse nome Rola. Aí eu tive que provar, mandar meu documento, dizendo que meu sobrenome era Rola, porque ele estava pensando que eu estava com brincadeira e tal. Recebi um documento formal do Conselho de Medicina do Piauí para mim, perguntando por que eu colocava Rola nos meus cartazes, né? O cearense já tem uma questão do humorismo nata, né? Então as pessoas estavam achando que você estava usando para uma propaganda. Pensava que eu estava brincando com esse nome aí, mas eu tive que provar, mandar meu documento, né? Dizendo que era um sobrenome mesmo, a família Rola. E é Cristiano com... Cristiano, Walter com W, né? Moraes com E e Rola com chapéu. Rola com chapéu. Que é para não fica Rola, né? É Rola mesmo, né? Que bacana, gente. Brincadeiras à parte, eu acho muito interessante falar, porque é a marca do Dr. Kit, né? Quando a gente fala Dr. Kit Rola, todo mundo sabe que ele é referência no atendimento pré-hospitalar aqui da nossa cidade, do nosso estado, inclusive já com grande referência em outros estados aqui do nosso Brasil. E o Dr. Kit, ele foi responsável pela implantação do SOS Fortaleza, é o precursor das atividades de atendimento pré-hospitalar, que depois o SOS se transformou no nosso serviço móvel de atendimento de urgência e emergência, nosso SAMU, né? Depois tiveram leis específicas, tiveram normativas específicas, que todas essas normativas contaram com a participação e o trabalho, os braços fortes do Dr. Kit. Doutor, como foi essa implantação inicial aqui do SOS, aquela época lá, 1992 foi o SOS, né? Foi assim, eu era do IJF à disposição no Estado, né, no Corpo de Bombeiros, e eu renovava anualmente essa disposição, minha cessão para outro órgão, né? Em 91, quando eu fui renovar por mais um ano, a Secretaria de Saúde me chamou e disse, doutor, o secretário disse que não vai liberar a sua cessão para o bombeiro. E à época eu já estava com a minha vida toda arrumada, minha vida profissional, né? Já estava com as escalas, horários, tudo definido. E aí fui lá saber qual era o motivo dele não me liberar. E aí ele disse, olha, doutor Kit, o doutor Juraci Magalhães, o prefeito da época, está lançando um serviço parecido com esse. Na época o GSU só atendia rua e só atendia trauma. E ele queria fazer um serviço complementar para atender urgências clínicas em domicílio, né? Então era exatamente um complemento do serviço já existente. E ele quer exatamente que você fique nesse serviço, porque você já tem a experiência lá do APH do bombeiro e gostaria que você viesse trabalhar conosco. E aí eu disse, olha,
doutor Abner Brasil, que era o secretário, o senhor me desculpe, mas eu primeiro nunca administrei nada, e estou já com a minha vida profissional toda arrumada, já tenho meus horários de consultório, plantão, eu não vou aceitar. Ele disse, pois então a opção você vai voltar para o IJF dar plantão lá. Disse, pois então eu vou aceitar o seu convite, porque realmente eu não gostaria de voltar, já que eu tinha iniciado e tinha gostado tanto do APH, né? Já tinha começado a me interessar, leituras, né, em outros países, o que é que existia lá fora. Aqui no Brasil era muito incipiente ainda. Na realidade, nós fomos o segundo estado a ter pré-hospitalar. O primeiro era o Rio de Janeiro, o Bombeiro do Rio, e nós fomos o segundo. Então, nós fizemos uma rede nacional de serviço pré-hospitalar, então a gente acabou conhecendo muito disso. E aí surgiu o SOS Fortaleza. Nós não tínhamos ainda um modelo nacional para seguir. Então eu visitei alguns serviços, né, que existiam já, e aí nós montamos o serviço, e o primeiro serviço pré-hospitalar de Fortaleza, o SOS Fortaleza, ele foi montado com enfermeiros na regulação. Então de 92 até 98, quando o Conselho saiu com a portaria, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, colocando o médico como regulador, o SOS ele tinha enfermeiros na regulação. E eram enfermeiros que trabalhavam nos distritos sanitários, gerentes de distritos, conheciam muito bem a rede de saúde de Fortaleza e regularam maravilhosamente bem. Nós tivemos aí uns 6 anos de uma regulação muito bem feita pelo enfermeiro, né? Na época a gente tinha ambulâncias básicas apenas, nós não tínhamos ainda médico na ambulância, só em 98 foi que nós colocamos tanto médico na regulação como médico na intervenção, né? Exatamente já seguindo essa portaria do pré-hospitalar nacional. E só em 2003 foi que veio o SAMU. Então, quando o SAMU nacionalmente foi estruturado, a gente já tinha no SOS toda a estrutura, né, e a gente já se adequava perfeitamente à portaria. Então nós fomos habilitados na primeira leva dos 11 SAMUs nacionais, o SOS Fortaleza virou SAMU. E aí, Ana Paula, tem uma outra história engraçada. O doutor Juraci não queria mudar o nome de SOS para SAMU. Ele disse, não, aqui já é um nome tradicional, já tem 11 anos. E aí eu disse, doutor, mas o nome é nacional, é SAMU 192. Ele disse, pois então nós não vamos aceitar. Eu disse, mas doutor, nós vamos perder um dinheiro enorme do Ministério. O Ministério ia doar as ambulâncias e ia custear 50% do serviço. Eu disse, não interessa, eu não vou tirar o nome SOS. E aí veio uma pessoa do Ministério conversar com ele, ele não aceitou. E já na véspera de lançar o SAMU nacional, veio uma comissão de 3 técnicos do Ministério conversar com o doutor Juraci. Sei que, resumindo a história, o SAMU Fortaleza foi o único SAMU do Brasil que ficou SOS SAMU Fortaleza. E, na realidade, ele foi nomeado o serviço nacional SAMU 192, mas o de Fortaleza era SOS SAMU Fortaleza, porque ele não aceitava mudar o nome, porque, segundo ele, era já um serviço, era um marco da gestão dele, e a população gostava muito, né? A gente realmente começou a entrar na casa das pessoas, começou a atender pessoas que não tinham chance de chegar viva no hospital, que morriam antes de chegar, né? Um infarto, um AVC, uma gestante de alto risco, enfim. Foi um serviço que realmente conquistou a população de Fortaleza. E aí, juntamente com o bombeiro, a gente fazia essa integração, o trauma e rua o bombeiro fazia, e a gente fazia a parte clínica domiciliar. Domiciliar, que bacana. A gente fica aqui horas e horas, gente, ouvindo a experiência do Dr. Kit, né, no atendimento pré-hospitalar. E eu achei muito interessante, né, trazer para a gente
esse histórico, né, de formação do nosso atendimento pré-hospitalar, que é muito importante. Hoje a gente tem homens e mulheres trabalhando à frente do SAMU Fortaleza, do SAMU Ceará e do atendimento pré-hospitalar como um todo, que dedicam suas vidas a salvar a vida das pessoas. Dedicam, né, seus esforços, dedicam toda a sua construção científica e intelectual para poder salvar a vida das pessoas. Então, posso dizer, inclusive, que a gente tem uma terminologia chamada de SAMUzeiro, que os SAMUzeiros são apaixonados por aquilo que fazem. Eu acredito que seja também um dos perfis do Dr. Kit. O Dr. Kit é referência em capacitação de cursos, né? Ele monta cursos e tem uma empresa que é referência em capacitação de atendimento pré-hospitalar. E como foi essa construção, doutor, dessa referência do Dr. Kit enquanto profissional que capacita ali as pessoas que querem ir desenvolver suas atividades no atendimento pré-hospitalar? Na realidade, Ana Paula, a característica do SAMUzeiro é porque quando ele entra no serviço, ele tem que se qualificar, por vários motivos. Primeiro, o atendimento do SAMU é aberto, então não tem paredes, ele tem que atender todo mundo olhando, às vezes dentro da casa da pessoa, então atendendo o seu familiar. Então isso obriga o profissional do SAMU a se qualificar mais, né? Sem desmerecer aos demais profissionais, mas normalmente os profissionais de SAMU, eles procuram se qualificar até por conta dessa exposição, né? De ele ter que atender abertamente em todos os locais. E aí dentro do SAMU eu tinha uma característica muito forte de gostar muito dessa parte de ensino, de prezar que os nossos profissionais fossem bem treinados, e eu mesmo participava muito ativamente dos treinamentos, embora eu coordenasse o serviço, mas eu saía de dentro da coordenação e ia para a sala de aula treinar as pessoas, né? E aí procurei trazer cursos de fora para cá. Os primeiros cursos internacionais de Fortaleza foi trazido por nós na época ainda do SOS, PHTLS, a ACLS, BLS, esses cursos internacionais e outros que a gente trouxe de fora, né, de São Paulo, de outros centros que à época eram mais avançados do que nós. Hoje a gente se compara a qualquer um deles, mas na época a ciência chegava mais lá no Sudeste do que aqui, né? Não tinha internet ainda tão forte, então nós trouxemos os primeiros cursos para esse serviço, para qualificar os nossos profissionais. E aí, quando eu saí da coordenação desse serviço, eu acabei montando uma empresa, né, de cursos, né, de capacitação, que hoje a gente atende nesses 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão, principalmente em urgência e emergência e terapia intensiva. Essas são as 2 áreas que a gente mais atende. E aqui na Coap a gente também tem um centro de ensino, né, que o Dr. Nilton nos convidou para estruturar esse centro, esse auditório que nós estamos aqui faz parte do centro de ensino, ou núcleo de ensino, e também um local onde o nosso cooperado se qualifica melhor para assumir as funções nos nossos contratos que a gente tem. Então hoje a cooperativa tem mais de 50 contratos aqui com SAMU, com UPAs, com hospitais, e a nossa característica é de treinar, de capacitar o nosso cooperado e que ele saia daqui preparado para assumir as funções. Que bacana, isso é muito importante porque enquanto profissional da saúde, profissional da enfermagem, a gente tem que buscar sempre essa capacitação porque o produto do nosso trabalho é uma assistência de enfermagem livre de danos para o nosso paciente. E trazer essa assistência de forma integral, livre de danos, passa primeiro por uma boa capacitação. Doutor, nos cursos, o que é mais procurado? Qual é a atividade dentro do projeto do curso que as pessoas procuram mais? A gente, dentro aqui do núcleo, a gente tem uma diversidade de cursos, mas a reanimação cardiopulmonar ainda é a preocupação maior do profissional de saúde, né? Ele quer estar preparado diante de uma situação que é talvez a maior urgência, ou com certeza a maior urgência, que é a parada cardiorrespiratória, né? E que
a preparação e a realização desses esforços de reanimação é decisivo para o desfecho daquele paciente. Se ele tiver uma boa atuação, um atendimento sistematizado, organizado, em equipe, é muito importante ele trabalhar em equipe também, e ele vai melhorar a taxa de sucesso na reanimação. E hoje a gente tem a facilidade, eu digo isso muito para os meus alunos, de ter manequins que simulam muito bem o corpo humano e que te dão feedback. Por incrível que pareça, Ana Paula, na minha época de faculdade, a gente muitas vezes não tinha à disposição laboratórios, equipamentos de simulação tão perfeitos como a gente tem hoje. E a gente tinha muita dificuldade para treinar em vivo, né? A gente tinha que treinar nas pessoas, ainda ali no hospital, né? Não tinha esses manequins para treinar. E hoje a gente já tem vários modelos aqui que imitam perfeitamente o corpo humano e que faz com que a gente possa fazer, repetir, treinar novamente, qualificar. Então, é muito bom a gente ter esses equipamentos. Fazer uma demonstração para os nossos amigos do canal, preparem. Sim. Nossos colaboradores. Vamos sim. Vamos então, acompanha que a gente, Dr. Kish, vai fazer uma demonstração aqui da reanimação cardiopulmonar para você que nos acompanha, dentro de todas as normativas que são estabelecidas hoje pelas instituições que são específicas do atendimento pré-hospitalar. Pessoal, é muito importante que a população saiba prestar socorro antes da chegada da ambulância. Então, muitas vezes uma pessoa caída, mesmo antes de você chamar a ambulância, que demora alguns minutos para chegar, é importante primeiro você reconhecer a parada, pedir ajuda de maneira objetiva, iniciar as compressões cardíacas e até que chegue a ambulância com um desfibrilador, que é o equipamento mais importante da reanimação, porque ele vai analisar o ritmo cardíaco, se é chocável ou não. E é o tratamento da parada, tá certo? Então nós vamos demonstrar, imaginando que essa vítima encontra-se deitada, em via pública ou numa calçada, e um profissional de saúde ia passando e foi avaliar como estava esse paciente. A primeira parte, ele vai avaliar a responsividade. Senhor! Ele não respondeu, tá? Então ele fez um estímulo doloroso, um estímulo verbal, ele não respondeu. Ei, você de branco, liga para 192 e peça para trazer um DEA. Ok, então ele pediu de forma objetiva para me ligar para o SAMU e pedir um desfibrilador. Próximo passo, ele vai confirmar a parada, vai checar o pulso carotídeo e a respiração de 5 a 10 segundos. Se não tem pulso e não respira, ele vai, nesse momento da pandemia, colocar uma máscara, colocar um pano no rosto do paciente ou uma camisa, antes de começar as compressões. E em seguida vai iniciar as compressões, tá? Então, até que a ambulância chegue, ele vai apenas fazer compressão torácica. Não vai ventilar, não vai fazer, mesmo que ele tenha um dispositivo de barreira, não vai utilizar, tá? Chegando o aparelho, pessoal, ele é prioridade. O DEA, ele é um equipamento que vai analisar o ritmo, ele é autoexplicativo e vai chocar se necessário. Esse equipamento, ele deve estar disponível em todos os locais públicos. Já é lei no Brasil e em Fortaleza tem uma lei municipal colocando, obrigando as instituições, os locais públicos que passem mais de 3.000 pessoas, um DEA. Então, por exemplo, rodoviária, aeroporto, shopping center, estádio de futebol. Coloque o conector da SAS ao lado da luz intermitente. Então veja que ele é autoexplicativo. Ele vai orientando o profissional ou a pessoa que está usando a fazer. E plugue o conector. Então ele vai colocar agora o conector. Verifique se as partes estão posicionadas. Aplique.
Analisando o ritmo cardíaco. Quando está analisando, nesse momento ele para a compressão. Choque recomendado. Afasta todo mundo, vou chocar no 3. Carregando. Mantenha-se afastado. Ele está carregando, agora ele vai piscar avisando. Piscante 2, para liberar o choque 3. agora. Choque liberado. Ele volta a compressão por mais 2 minutos e agora o DEA vai marcar esse tempo. Então veja que é um equipamento super simples, super fácil, não há obrigatoriedade de ser profissional de saúde para usar, basta ter o treinamento, né? E salva vidas, né? Isso é que faz realmente mudar o prognóstico do paciente.